Do Centro Espírita Vinhas do Senhor aqui em Pouso Alegre, a todos que estão presentes aqui e aqueles que nos acompanham através das redes sociais, sintam-se abraçados. E de início, vamos fazer aqueles momentos de prece. Conforme vimos agora há pouco, as preces são uma movimentação de energias que situam-se em locais do plano espiritual, em estações de captação, que analisam o teor das mesmas e buscam identificar o que pode ser feito para as pessoas que as enviam. Então nada, absolutamente nada, fica ao léu. As pessoas, quando movimentam as suas energias mais interiores, quando nós mobilizamos os recursos da prece, buscando agradecer, buscando pedir, e quando nós temos a absoluta certeza de que aquilo irá se manifestar, obviamente, os planos espirituais superiores nos respondem. Talvez não da maneira como nós idealizávamos, mas a resposta sempre chega visando o nosso benefício. Assim, somos agradecidos a Deus pelo momento de agora, somos agradecidos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reencarnados, buscando melhorar, crescer e progredir nos desafios da vida, e agradecidos somos por nos encontrarmos reunidos num local onde a doutrina espírita se faz presente na forma dos estudos, na forma das práticas. Estejamos, por isso, em paz, guardando a alegria nos nossos corações de que estamos no caminho certo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, livro Libertação, capítulo de número meia dúzia, observações e novidades. Quem nos acompanhou na semana passada viu a questão do julgamento que aconteceu em um templo localizado numa cidade trevosa. Vimos que após esse julgamento cessar, André Luiz, Eloy e Gúbio foram reconduzidos novamente à residência do sacerdote Gregório, localizado também nessa cidade das trevas, e foram colocados numa salinha, num aposento, diferente do aposento anterior onde eles se encontravam antes de acontecer o tal julgamento. Nesse aposento existia pelo menos janelas, e eles podiam identificar o ambiente que estava lá fora, o que estava acontecendo ali, coisa que não existia no recinto onde eles anteriormente haviam ficado. Só que esse local era gradeado. Eu até cheguei a comentar com vocês na semana anterior que Gúbio era um sujeito tremendamente já versado naquela arte de fazer excursões às trevas. E ele orientou André e a Eloy, vocês não colocam a mão nessas grades não, porque essas grades estão eletrificadas, justamente para impedir as pessoas que aqui se encontram de escapar. Então olha só o que a gente vê no plano espiritual, uma prisão com grades eletrificadas. Como que eles arrumam eletricidade lá? Não sei dizer. Se é da maneira como nós temos aqui, dos vários modos de obtenção da eletricidade, ou de alguma maneira que nós
presentemente desconhecemos. Pelo menos tinha janela. Eles se aproximaram da janela para ver o que estava acontecendo ao redor. E André Luiz descreve grande movimento na via pública, ou seja, grande movimento nas ruas, que estavam ali margeando aquele local. Muitas pessoas indo, muitas pessoas vindo, em grupos de conversação. Os diálogos ali, evidentes, eram atinentes nada a objetivos espirituais, mas sim, todos eles, sem sombra de dúvida, diálogos voltados às questões materiais da vida. Aí você fala, poxa, mas ali nós estávamos vendo uma cidade espiritual, espíritos desencarnados. Por que comentar a vida material? Por que não comentar a vida espiritual? Porque eram espíritos ainda profundamente apegados à matéria, profundamente apegados às sensações físicas, a ideias materiais e a objetivos materiais. Por isso que a conversação girava em torno disso. Se nós aqui estivéssemos falando de uma cidade localizada em planos espirituais superiores, veríamos uma conversação com um teor totalmente diferente. Conversas voltadas à questão espiritual da vida, ao aprimoramento dos sentimentos, ao ganho na inteligência, às atitudes na prática do bem. Aqui era justamente o contrário. André Luiz até fala aqui, ó, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Nada diferente disso. E André Luiz via, inclusive, que as próprias auras das pessoas eram dotadas de colorações atinentes a essa identificação com a matéria. Cores de teor mais escuro, de vibrações mais, vamos dizer assim, sei que eu posso falar assim, pastosas, que caracterizavam muito bem o nível espiritual que essas pessoas se encontravam. E aí André Luiz achou aquilo lá muito interessante, aquele pessoal, aquela movimentação toda na pracinha, nas ruas, conversando, virou para o Gúbio, né, em muda pergunta, né? E Gúbio viu o que André estava tentando dizer. E ele fala a seguinte coisa, sobre o sono. Sono, exato. Ele fala, André, você ainda não mediu a real extensão do intercâmbio que acontece entre o plano material e o plano espiritual. Intercâmbio, gente. A história de que a pessoa morre e fica separada por um abismo daqueles que ficam é pura balela. Nós simplesmente estamos em outro teor vibratório, mais denso, mais pesado. Quando desencarnamos, nos situamos numa realidade espiritual de outro teor vibratório, mais leve. Por isso que nós não enxergamos a realidade espiritual com essa facilidade toda como nós enxergamos a material. No entanto, as duas esferas estão em contato e intercâmbio permanente. E Gúbio continua. Oi. Interpenetram. Interpenetram. Exato. Bem por aí mesmo. Tudo junto. Está tudo junto. A questão é outra dimensão. É uma palavra que hoje em dia as pessoas costumam usar com maior facilidade. O plano espiritual encontra-se numa outra dimensão. A matéria ali existente está num outro teor vibratório, mas é matéria. Tanto que eles estavam presos numa sala com grade. Então é matéria para eles. Para nós, obviamente não, porque a gente pode olhar para cima, pode olhar para os lados, para frente, não encontra nada de mundo espiritual. Porque os nossos olhos carnais, eles são limitados na apreciação das vibrações ambientes. Enxergamos, obviamente, só um determinado limite estreito de vibrações. E ouvimos um determinado limite estreito também de vibrações. Somos cegos e surdos para muita coisa. Focamos somente o plano material. E Gúbio continua. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada hemisfério se encontra nas zonas de contato conosco. Ou seja, agora,
No Ocidente está de noite, Oriente está dia. No Ocidente, aqui agora, a determinadas horas, 3/4 da população sai do corpo através do sono fisiológico, que liberta momentaneamente o espírito das amarras carnais, e essas 3/4 partes se encontram na realidade espiritual. E ele vai mais além. Das 3/4 partes, a maioria encontra-se em zonas de baixo nível espiritual, tais quais essa cidade que ali se encontrava. E ele diz: por aqui muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Então, esse contato da maioria dessas pessoas com esse plano espiritual inferior gera muitos planos de baixo nível. Muita coisa é planejada nessas regiões umbralinas, para depois serem executadas aqui no ambiente material. Olha como a realidade espiritual influencia tremendamente a realidade física. E ele continua: não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Ou seja, a atividade dos nossos benfeitores espirituais bloqueia a execução de inúmeros planos que são tecidos na realidade espiritual, que são tentados aqui. Se não fosse a ação deles, muita coisa ruim, em maior frequência e gravidade, iria acontecer aqui. Até aqui, comentários, observações, perguntas? Fala. Esse caso que está acontecendo hoje no Oriente, né, eles lançarem foguetes, tem alguma coisa a ver com a espiritualidade com isso? Tem, tudo a ver. O que acontece? Nesse próprio livro fala, nos primeiros capítulos, que as guerras do plano espiritual reverberam aqui no mundo material. Então, se existem guerras aqui no mundo material, e elas existem em grande número, infelizmente, isso aí nada mais é do que um prolongamento vivo das inúmeras batalhas que acontecem na realidade espiritual. A gente vê no noticiário, né, que muitas bombas que são soltas, né, contra o Oriente, contra o outro, né, elas são interceptadas no meio do trajeto. Sim, sim. Aí a gente vê a inteligência humana bolando meios de evitar que tragédias maiores aconteçam. Né? Isso aí, obviamente, é a inspiração também dos espíritos desencarnados. Porque todas as invenções aqui, na verdade, não são invenções. Nada mais, nada menos, são materializações de coisas que já acontecem no plano espiritual. E elas são inventadas através de inúmeras inspirações que acontecem na mente daquelas pessoas que têm a capacidade de fazer as tais invenções. Coisas que já existem na realidade espiritual. Então, de alguma forma, a gente pode dizer, então, que a corrente elétrica, o espírito sente a corrente elétrica, né? Uhum. Porque eu lembro no nosso lar que eles preparavam dardos magnéticos, né, para defesa. Exato. Então é por aí, né? É por aí mesmo. Esses dardos magnéticos, quando eles atingem os espíritos desequilibrados que estão tentando invadir as cidades, né, ou os postos socorristas, quando esses dardos atingem o espírito, ele se coloca numa condição de quase morte. Ele tem a sensação da morte. Então a gente imagina que ele desmaia e fica desacordado com todas aquelas sensações durante um longo tempo. Ele só não morre porque ele está morto, né? Mas ele fica como se fosse um choque. Então, aí fechou. Exato, é um choque. Então o choque, a eletricidade faz efeito no espírito. Faz efeito, sim, faz efeito. Tem um outro livro, que é o livro que a gente leu anteriormente, né? O Obreiros da Vida Eterna, em que no lar transitório de Fabiano foram colocadas cercas elétricas e existiam pequenos equipamentos à distância regular uns dos outros que teciam uma verdadeira malha eletromagnética ao redor do local.
impedindo os espíritos de se aproximarem. Que se eles se aproximassem, iam levar choque. Não era nada agradável. Eu lembro disso aí também. Quando eles faziam excursões a regiões trevosas, alguns dos espíritos levavam armas de choque elétrico. Armas, inclusive, que já existem nos dias de hoje. Isso, Já existem. Exatamente. Né? Existem algumas polícias aí, algumas forças policiais, principalmente europeias, que é muito comum eles utilizar, ao invés da arma, né, com bala e tudo mais. O Brasil Exato. tem também. Tem uma arma, eu esqueci o nome, né? Atira na pessoa, aí vem uma espécie de gancho que adere a pessoa com fios ligados, né? Aí a pessoa leva um choque e fica desacordada. Então, nada mais, nada menos do que inspirações do plano espiritual. Já existe isso lá, materializado aqui. Em relação ao som, você disse, né? Sim. O som é algo importante para a gente zelar dele. Se temos a influência negativa, Sim. é algo que às vezes a gente acorda bem ou mal, está relacionado a essa influência, né? É aquela história. Dependendo do modo como a gente acorda, a gente pode muito bem deduzir os locais por onde nós andamos, na realidade espiritual. Por isso que a tal higiene do sono é algo que deve ser tentado e levado a efeito por todos nós. Manter pensamentos mais elevados, leituras leves, filmes amenos, a fim de que as nossas próprias vibrações fiquem adaptadas a algo melhor, para, ao sairmos do corpo, sermos conduzidos a regiões espirituais que realmente valham a pena. Onde a gente possa receber orientações, onde a gente possa trabalhar, onde a gente possa estudar, onde a gente possa ajudar na medida do possível, né? Porque a realidade é essa. O corpo dorme 8 horas em média. Ou seja, durante 8 horas, 1/3 do dia, a gente está na realidade espiritual. E André Luiz fala que verdadeiros trabalhos são desenvolvidos enquanto estamos na realidade espiritual e o corpo está dormindo. Verdadeiros trabalhos são iniciados e completados durante a nossa vida física. E dos quais a gente às vezes nem se dá conta, nem sabe o que está acontecendo. Mas acontece na realidade espiritual. O Daniel, está relacionado às pessoas que têm perda de sono constante, que têm medo de dormir, tem gente que tem insônia profunda. Sim. Pode estar relacionado. Então, a gente tem, obviamente, as questões de ordem fisiológica, neurológica e tudo mais, que a gente sempre tem que levar em conta nisso daí. Mas como o espírito manifesta-se em tudo, essas próprias questões de ordem fisiológica e neurológica que levam a estados constantes de insônia são a expressão de algum desequilíbrio espiritual que a pessoa está tendo. Porque não é normal esse tipo de coisa. Pode ser oriundo de algum tipo de influenciação espiritual? Pode ser, sim. Pode ter uma outra causa. O interessante é nós investigarmos, o interessante é que nós adotemos as condutas e as práticas que os profissionais recomendam para nós, ao mesmo tempo em que nós vamos buscando auxílio sob o ponto de vista espiritual. Porque muita coisa pode ser solucionada quando a gente investe na realidade do espírito. Muita coisa. Daniel, Sim. você falou que cada um conforme o nível vibratório, né? Vibratório não, o estado da matéria, né? Se a gente está encarnado, a gente tem uma visão, uma audição compatível com a matéria daqui. Perfeito. Os desencarnados da mesma forma. Os desencarnados que estão aqui no nosso plano, se eles olharem para cima, eles vão ver essas camadas que conforme assim, a colônia, a localização delas, assim, eles conseguem ver uma sombra como se fosse uma cidade distante, dependendo de onde eles estiverem aqui na Terra? Eu acho que depende muito do nível espiritual do desencarnado. Há desencarnados que estão tão materializados que só vão enxergar as coisas materiais mesmo. E outros espíritos desencarnados do mesmo nível que ele. Agora, aqueles que se situam já numa faixa maior em termos de vibração, eles observam mais e além. Aí a gente pode ter esse tipo de exemplo aí, em que eles olham ali uma região longínqua, né? No horizonte do céu, e ali pode vislumbrar algum tipo de construção, alguma coisa assim. Já ouvi pessoas relatarem em sonhos que enxergavam cidades ou casas nas nuvens.
Então isso aí nada mais é do que uma visão que a pessoa estava tendo de alguma realidade espiritual, de algum plano espiritual próximo aqui à Terra. Né? Até historinhas mitológicas mostram isso daí. João e o pé de feijão. Lembram? Quem que lembra dessa história? O João e a mãe dele estavam passando fome. Né? Aí tinha só uma vaquinha magrinha, né? Aí a mãe falou assim, vai lá para a cidade e vende a vaquinha. O João, no meio do caminho, encontrou um sujeito. Ó, dou 3 feijões para vocês, são feijões mágicos. E ele deu a vaquinha em troca dos 3 feijões. A mãe ralhou com ele. Ele jogou por fora da janela. O que aconteceu no dia seguinte? Cresceu um pé de feijão enorme, que levou ele às nuvens. E nas nuvens tinha o quê? Um castelo. Então aí o que a gente percebe nessa historinha fictícia? Um fundo de realidade. Uma realidade material aqui e uma realidade espiritual lá. E as duas estão interligadas. Eu acho que sim, o Guilherme. Dependendo do nível espiritual do indivíduo, ele consegue acessar essas visões. Até a distância. Bom, depois que Gubbio falou a respeito dessa questão do sono, André Luiz começou a meditar a respeito da bondade divina. Ele fala uma frase que eu achei muito bonita. A bondade do Senhor não violenta o coração. Que frase linda. O que significa isso daqui? Que a bondade de Deus não força a barra para que nós cresçamos, evoluamos. Ele continua, o reino divino nascerá dentro da pessoa à maneira da semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará, gradativamente crescerá sob os impulsos construtivos do próprio homem. Então o que ele está dizendo aqui, que Deus não coloca o indivíduo em paraísos de improviso. De repente pega a pessoa, depois da morte, fez um bem aqui, fez um bem acolá, fez uma meia dúzia de coisinhas, já leva essa pessoa para um céu, para um paraíso. Isso não acontece. Porque o reino de Deus, como o André Luiz fala aqui, nasce dentro da pessoa. E é o que Jesus nos orientou. O reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, ele já existe. Só que ele existe em estado potencial. Tal qual o grão de mostarda, que é mais uma imagem que Jesus gostava muito de utilizar. O grãozinho de mostarda é uma bolotinha minúscula, quase que você não enxerga. Mas quando ela desenvolve, vira a maior das hortaliças. Jesus nos ensinou isso daí. E ele estava querendo nos passar essa ideia de que nós temos todo um potencial divino em nós, dormindo. E esse potencial divino desabrocha paulatinamente, gradativamente, lentamente, ao longo das reencarnações. E é óbvio que à medida que a gente vai avançando, essa velocidade de crescimento espiritual vai se acelerando também. Quer um exemplo? A ciência fala para nós que a espécie Homo sapiens, que somos nós, surgiu há mais ou menos 100 mil anos atrás. E que a agricultura, que fez o homem ficar sedentário, surgiu há mais ou menos 10 mil anos atrás. 12 mil anos, se contar o antes de Cristo, né? 10 mil antes de Cristo, com mais 2 depois dele. Então nós levamos 90 mil anos para abandonar a condição de coletadores e caçadores para desenvolvermos a agricultura. 90 mil anos. E se nós verificarmos de 10 mil anos até as primeiras civilizações surgirem, grandes civilizações, temos aí 5 mil anos mais ou menos. Quer dizer, de 90 mil já baixou para 5 mil. Se nós verificarmos que a Revolução Industrial
surgiu mais ou menos aí no século XVIII. Levamos aí o quê? Uns 2000 anos, da época do Cristo até aqui, para fazer a Revolução Industrial. Está vendo? De 90 mil para 10 mil, para 2 mil. Da Revolução Industrial até o surgimento da bomba atômica, levou o quê? Muito menos tempo. Coisa de que uns 200 anos, mais ou menos. E de desenvolvimento da bomba atômica, a tecnologia que nós temos nos dias de hoje, 50, 60 anos. Onde nós vamos parar? E onde nós vamos parar? Então, o que a gente está vendo? Que, pelo menos intelectualmente, nós estamos avançando a escala meio que logarítmica. Que à medida que nós vamos crescendo, esse crescimento vai se acelerando. E eu creio que, sob o ponto de vista moral, a coisa aconteça da mesma forma, do mesmo jeito. Vai chegar um momento em que nós vamos pegar o jeito da coisa e vamos começar a progredir moralmente na mesma frequência e na mesma velocidade que o progresso de ordem material. E aí as coisas vão ser mais rápidas. Mas mesmo assim, é tudo gradativo. E ele fala aqui do avanço lento da civilização. Gúbio complementa: sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. Então, como que a gente adquire a perfeição? Não é no estalar de dedos, mas por evolução, por esforço, e quando nós associamos aos propósitos de Deus. Ninguém faz isso por nós. É utilizando o nosso próprio querer que isso aqui é feito. E ele usa uma imagem muito bonita da planta. Ele fala que o ser humano pode ser comparado a uma árvore. Uma árvore tem raiz, uma árvore tem a copa, né, que são os galhos, as folhas, e uma árvore tem a seiva. Ele diz que o ser humano é mais ou menos parecido com uma árvore, que ele tem na raiz um símbolo do corpo físico, que tem no galho um símbolo do corpo espiritual, e na seiva nós temos o espírito, nós temos a mente. Então nós, momentaneamente encarnados aqui, nós vivemos simultaneamente em 3 realidades. Nós vivemos a realidade física, nós vivemos a realidade do perispírito e nós vivemos a realidade da mente. Somos 3 em 1. Vivemos simultaneamente tudo isso daí. E ele complementa que para a gente crescer, precisamos de segurança no campo biológico, precisamos do alimento das emoções, e precisamos de uma boa base mental. Então, tudo isso faz com que o espírito cresça e evolua. E mais, ele diz que a vida é patrimônio de todos, mas que a direção que nós damos para a vida é critério de cada um. Continuando, ele fala que o indivíduo que cai, que se precipita ladeira abaixo, vai se identificar com milhares de seres que com ele se afinizam. Mas mesmo assim, de alguma maneira, ele vai ser aproveitado na obra divina. Nada se perde na obra de Deus. Até mesmo os maus são aproveitados na obra divina. E ele fala aqui, fala assim: André, tu tá vendo essa cidade aqui, André? Com essas construções, com esses seres altamente intelectualizados, mas maldosos. Antigamente não era assim não, André. Há muito tempo atrás, o que existia nessa cidade aqui nada mais era do que um agrupamento de criaturas subhumanas. Lembram das criaturas subhumanas que a gente estudou nas semanas retrasadas? Dos elementais? Então, naqueles campos ali, nada mais era do que um agrupamento de criaturas subhumanas. E aí foram chegando quem?
foram chegando aqueles indivíduos desencarnados, portadores de uma inteligência avançada, só que de nível moral baixo. E começaram a instalar ali o quê? Um sistema na base da violência, na base do terror, na base da linha dura. Isso aqui, todavia, no curso dos anos, leva a uma influenciação intelectual que trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. Que interessante. Então, os maus são aproveitados em tarefas no plano espiritual, despertando a inteligência de seres que são a eles inferiores. E eles acham, os maus, que estão lá para poder desafiar Deus. Naquela rebeldia insana deles, eles criam esses núcleos de maldade e acham que ali são soberanos e vão ficar lá quando eles bem entenderem, e que são muito poderosos e que ninguém tira eles de lá. Mal sabem eles que eles estão sendo aproveitados pela bondade divina na obra do universo, e que ocupam apenas esses postos enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Atenta ao princípio que determina que cada assembleia tem o governo que merece. Então, se existem indivíduos oprimidos no plano espiritual, sob o guante da violência, é porque aqueles indivíduos, eles merecem esse tipo de coisa. São governados por seres maldosos, profundamente inteligentes, que são aproveitados nessa obra de despertar dessas criaturas. Coisas que espíritos bondosos não queriam fazer. Espíritos bondosos iriam se utilizar da violência contra alguém? Nunca. Do ódio, da tortura, da prisão, das obsessões? Não. Por isso que, mais atrás, pelo menos em 2 oportunidades, nós lemos aqui: Deus não coloca anjos para custodiar criminosos. E isso se aplica perfeitamente a essa cidade do mundo espiritual. Indivíduos profundamente envolvidos com os desequilíbrios passam largos anos em sofrimento atroz, mas esse sofrimento atroz para eles é benéfico, porque faz com que eles despertem para uma nova realidade, faz com que eles cresçam na vida, passam a identificar o que realmente vale a pena ser e agir. E eles somente despertam dessa forma, através da dor e do sofrimento, que nenhum anjo pode infligir, mas seres perversos, sim. Nós somos a lixa que lixa o lixo do outro. Sobre isso, comentários? Sim. O Divaldo Franco, Daniel, ele fala que esses espíritos maus, eles são nossos irmãos equivocados, que vai chegar uma hora que, pelo cansaço, eles vão se modificar, porque não dá para ir sem parar, não dá. Então eles são equivocados e vai chegar uma hora que, pelo cansaço, ou mesmo por falar chega, eles vão se redimindo e vão se melhorando. É aí que entra tudo isso, esse trabalho que eles fazem, né, nesse local, achando que estão ali feitos supra-sumo, mas não, eles estão colaborando com a divindade. Exato, sem saber. Colaborando. Né? É aquilo que Jesus falava, né? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer, na nossa condição evolutiva, o escândalo ainda é necessário, mas tem que ter alguém com motivo de escândalo. Aí dele, porque é a escolha própria dele. Deus não coloca esse indivíduo para fazer isso, agora você vai lá e vai fazer o mal. Não, é a escolha própria da pessoa. É a escolha própria da pessoa que é aproveitada na obra do bem, sem que a pessoa saiba.
Né? E é o que está acontecendo com Gregório. Porque nós temos dentro de nós esse reino de Deus em estado de dormência, né? Na forma de semente. Então, Deus quer que a gente cresça e evolua. Por mais que o indivíduo esteja focado na prática do mal, chega um momento que o tédio começa a tomar conta dele. E é o que está acontecendo com o Gregório aqui. Lembra que a mãe dele, a Matilde, falou que estava tentando há séculos um acesso ao filho e não conseguia? Mas que de umas décadas para cá, ela começou a notar que ele estava começando a ficar assim, né, meio chateado com aquilo que ele estava fazendo. Um tédio começou a tomar conta dele, ele já não estava sendo mais tão durão com os inferiores. Ali que ela achou a brecha para poder colocar esse trio socorrista para poder tirá-lo das ilusões do mal. Né? Olha que bonito como que o plano espiritual trabalha, né? É interessante a visão do tempo que a Matilde tem. Tentei durante séculos, né? E séculos mesmo. Porque aqui a gente usa século na hipérbole, né? Faz séculos que eu estou tentando conseguir aquele emprego. Claro que você não está há séculos. Mas é uma maneira de dizer que faz muito tempo que você está tentando. Agora ali não, é séculos mesmo. Que ela estava ali buscando conseguir alcançar o coração do filho. Não conseguia. O filho estava empedernido no mal. Agora ele está começando a ficar entediado. Abriu uma brechinha, ela detectou e vai conseguir resgatar ele. Lá no finalzinho do livro ela consegue. Já vai um spoiler aí para vocês. Ok? Bom, conversa vai, conversa vem, né? Aí André Luiz começou a perceber duas mulheres que estavam conversando ali próximo deles. Eles estavam lá presos naquela cadeia, né? Duas mulheres conversando. Uma desencarnada e outra encarnada. A desencarnada falava para a encarnada a seguinte coisa: Marina era encarnada. Estou notando aqui que você anda mais fraco ultimamente, mais serviçal. O que está acontecendo? Você não está lembrando dos nossos compromissos aqui, não? Você está mais fraquinha, Marina. Aí a Marina fala: sabe o que é? O João, o marido dela, se filiou a um círculo de preces que de alguma sorte está mudando a nossa vida. Quando a desencarnada ouviu isso, ela deu até um salto para trás. Círculo de preces, orações? Você está doida? Quem reza cai na mansidão. Você não pode permitir isso dele. O que você tem que fazer? É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que você mantenha acesa a revolta dentro dele, porque nós precisamos da revolta dele, a fim de concretizar o nosso plano junto à fábrica. Então dá para entender aqui que esse tal de João devia ter um cargo meio que importante numa certa fábrica. E sabe-se lá por que essa mulher desencarnada estava se utilizando da mulher encarnada para poder atingir esse João. Só que o João estava começando a fugir da influência. Se uniu num círculo de orações. E as coisas estavam começando a mudar dentro da casa deles. A mulher obsessora, percebendo o perigo para ela, de jeito nenhum. Isso não pode acontecer. Marina, precisamos do seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam para que o nosso projeto seja concluído. Já sofremos muito. Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir, ou seja, processo de vingança. Boa parte dos quadros de obsessão, uma expressiva percentagem, é vingança ali envolvida. Não sei o que essa mulher sofreu no passado desse João, mas eu sei que agora está com raiva dele, e pelo visto não é só ela, tem mais gente. Então querendo influenciar o João para que ele fique desequilibrado, revoltado, para que ele fique um marionete vivo nas mãos dela.
E ela está usando quem? A própria esposa dele para alcançar esse objetivo. E diz: não admita encantamentos espirituais. Volta para o corpo, Marina. Não ceda a ele 1 milímetro sequer. Olha só. Prenda João. Controle o tempo dele. Desenvolva serviço eficiente. Não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele vai chegar. E por fim, com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas, alcançaremos o nosso objetivo. Aí me fala, não existe trabalho de magia negra? De macumba? De gente querendo prejudicar o outro? Daqui a prova. Só que isso daqui é feitiço mental. Aqui você não observa os objetos que são usados, os rituais, os cerimoniais. Aqui você observa o que realmente acontece em processos desse tipo. Movimentação de energias negativas para fins destrutivos. A mulher estava hipnotizando a mulher do João para fins destrutivos. Espezinhá-lo, feri-lo, maltratá-lo, a fim de que ele se revolte. Eu só chamo a atenção de vocês para uma frase aqui, ó. O desespero dele vai chegar. E, com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins. Repararam? O que é isso aqui? Para que eles pudessem concretizar o plano maléfico, era preciso que houvesse uma adesão por parte do encarnado. Repararam isso? Era necessário que o João ficasse desequilibrado, que ele começasse a emitir forças desequilibrantes, para que isso pudesse firmar o processo negativo. Isso para nós é uma lição maravilhosa, porque mostra que o desespero da nossa parte, que a insubmissão, que a revolta é o melhor material que os obsessores usam contra nós mesmos. Não há outro. Cuidemos do nosso estado íntimo. Cuidemos do nosso estado emocional. Combatamos o desespero, a revolta, a insubmissão. Porque aí a gente vai estar emitindo energias desequilibrantes, se nós aderirmos a esses estados doentios, que vão fazer o contato perfeito com aqueles que querem o nosso mal. A gente abre a porta e ele entra. Pode falar. Não, ele comentou quando ele fala que estranhou o toque que ela deu no ombro. Aí Ela faz isso mesmo. é como se fosse aquele de hipnotizar, aquele negócio de ancoragem, alguma coisa assim, né? Olha, interessante você falou, eu não tinha reparado nisso, né? Porque o André Luiz fala aqui, ó, batendo-lhe esquisitamente nos ombros. Só estivesse querendo reforçar aqui, para ela lembrar depois. Exatamente, para poder lembrar depois. Porque ele fala aqui, ó. Cadê? Boquiaberto com que era me dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Um verdadeiro processo de hipnotismo. Obsessão tem muito de hipnotismo. Porque o que ia acontecer? Ela ia acordar no corpo. Ela ia acordar, ela ia lembrar direitinho a conversa que teve? Claro que não. Mas todos aqueles fluidos desequilibrantes, toda aquela conversa de baixo nível ia ficar onde? Guardadinha lá no subconsciente dela. E aí ela ia acordar com aqueles propósitos que lhe foram dados. Maltratar o marido, ferir, fazer da vida dele um inferno. Para que o marido abandonasse a questão do círculo de orações, ficasse cada vez mais revoltado, mais desequilibrado, para que o processo de obsessão firmasse. E eles, obsessores, atingissem o objetivo. Eles não têm conhecimento das consequências desses atos. Olha só o que acontece.
Eles podem até ter esse conhecimento, mas eles acham que podem prolongar o tempo do resgate. Muitos pensam assim, não vai acontecer tão cedo comigo. Outros pensam da seguinte maneira, eu estou fazendo mal, mas eu sou forte o suficiente para não deixar que o mal volte contra mim. Mas volta. São leis divinas. Eles estão dentro das leis divinas. Isso daí é ignorância por parte deles. Eles estão querendo, na verdade, em muitos casos, se enganarem. E nesse processo de auto-engano, essas coisas acontecem. Daniel, muitos deles acham que estão falando certo, justiça. Sim, eles chamam isso de justiça. Bem lembrado. Chamam isso de justiça. Só que isso não é justiça. É o quê? Vingança. Vingança. Vingança não é justiça. Né? Mas eles acham que é justiça. Aí Eloy pergunta para o Gubi. Pode falar. Pensar também no caso dos escravizados. Né? Eles sofreram uma violência inominável, uma coisa terrível, totalmente incorreta, mas o sentimento de revolta não ajudou eles até hoje, né? Que a gente tem resquícios ainda, mas individualmente o sentimento de revolta não ajuda na reparação, né? Nunca. Isso daí impede qualquer tipo de reatar, qualquer tipo de equilíbrio. A gente vai ver nos capítulos seguintes aqui que André Luiz explica um caso dessa época aí, de uma mulher que estava desencarnada com 3 corpos ovoides ligados na sua organização perispiritual. E aí Gubi explica qual foi o motivo dos 3 ali estarem vinculados àquela mulher. É dessa época. Eloy pergunta, só para a gente encerrar aqui, como essa mulher encarnada vai se libertar dessa inimiga desencarnada? Como? Olha o que Gubbio responde. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição ao bem. Tá vendo como que não é mágica? Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição ao bem. A pessoa tem que estar disposta, tem que querer o bem. E mais, ele continua, com esse esforço nobre contínuo, repara, não basta o esforço de 1 hora, tem que ser um esforço constante, contínuo. Melhoraria seus princípios mentais, afeiçoando-se às fontes superiores da vida, e ao invés de ser um imã que atrai energias de baixo nível, ela vai começar a emitir raios transformadores e construtivos para si e para todos aqueles que estão ao redor. Ô Daniel, ela já não estava balançada por causa desse grupo de orações que o marido estava? Foi o que a obsessora detectou. Pois é. Tanto que quando a obsessora soube, ela ficou até assustada. Opa, peraí, porque viu que é perigoso para ela. Isso aí podia fazer com que ela, a vítima, entre aspas, pudesse fugir à influenciação espiritual. E é isso que o Gubbio falou. É isso né? que Se o Gubbio ela falou. continuar envolvida com esse grupo de orações que o marido participa, ela não vai entrar nessa. Não vai, porque bem e mal é questão de direção. Simples questão de direção. Quando a gente se esforça definitivamente para melhorar, crescer, com esforços contínuos e honestos, a gente adquire condições de entrar em sintonia com as forças superiores da vida. Ao contrário, quando a gente se deixa levar por ideias e condutas negativas, a gente se identifica com as coisas inferiores da vida. Simples questão de sintonia. Então, para ela sair dali, ela tem que querer. Tem que movimentar as próprias energias para poder enxergar. Ok? Semana que vem vamos falar só a respeito de ovoides. Sabe por quê? Ligados a essas 2 mulheres e a boa parte das pessoas que estavam transitando por aquela rua ali, André Luiz percebeu seres mais ou menos do tamanho de um crânio, alguns com movimento ameboide, outros paradinhos, vinculados à aura
dos encarnados e desencarnados. Rubio dá uma lição fantástica a respeito de como que um ser ovoide surge. Através de um processo chamado de segunda morte. Já ouviram falar? Segunda morte. Vou falar sobre isso semana que vem.